nos abençoe, que nos dê o entendimento necessário para compreender as suas palavras, Pai. Nos ajude, Senhor, a colocar em prática, que as palavras fiquem em nossos corações. Abençoa cada uma das pessoas que estão aqui, Senhor, os nossos lares, as nossas famílias. Nos dê o entendimento e pedimos a sua permissão para iniciar o estudo das obras de José Luiz. Que assim seja. Então, quem gostaria de começar a leitura? Muito interessante o capítulo, esse finalzinho. Eu não Paramos posso, gente, aqui. estou no escuro, né? Eu leio aqui. Tá. Posso ir? Vamos lá, então. E quer falar, Rita, do que estava antes? Estavam falando da preparação, né? Do corpo. Ele tá naquela. Foi aquela senhora, né? Que pediu para vir com problema na tireoide. Aí ele agora está vendo os mapas, ele vai começar a ver os mapas, mostrando o cuidado de cada encarnação, que ela é planejada, né? Claro que ela, como ele disse, né? Há encarnações que já são, não vou dizer automáticas, mas já seguem um rumo certo, né? Uma programação já definida. E outras que precisam de ajustes, de um certo cuidado para esse planejamento, devido ao nosso passado, aos erros, às nossas necessidades. O corpo físico, ele vai vir sempre de acordo com as nossas necessidades para aquela encarnação. E as provas que a gente tem que passar, expiações também, né? Então, é muito interessante como ele vai colocando isso, que tem e também que ele falou. O caso daquela senhora, né? Que ela pediu, por conta da beleza, por ela ter errado muito nessa área da beleza, ela pediu, não estava na programação dela. Então, isso também acontece. O espírito pode pedir. Aí entra na balança, porque a espiritualidade também vê se nós temos condições de suportar aquela prova ou aquela expiação, porque às vezes, como dilata a nossa consciência no plano espiritual, a gente quer se livrar da dívida. Normal, né? Quem tem dívida quer se livrar. Só que às vezes precisa ser em suaves prestações, porque também eles não vão dar uma prova que tenha 99% de chance da gente sucumbir. Porque o que eles querem é que a gente consiga ultrapassar aquela situação. Então, há coisas que nós pedimos e que não serão permitidas. E há outras coisas que eles vão avaliar e vão ver, não, já tem condição de suportar. E até como é o caso dessa enfermidade que a companheira pediu, que é como uma proteção, é um escudo para ela. É um repelente. Como ela errou muito no passado nessa área, ela pediu um plus, né? um repelente. Uma dificuldade, a gente vai ver se também tem outro caso mais à frente que também vai se repetir em relação a isso. Então, vamos começar. Vamos lá, então. Admirava, tomado de profunda impressão, aqueles gráficos numerosos que se alinhavam com absoluta ordem, demonstrando o cuidado espiritual que precede o serviço de reencarnações, quando meu amigo ponderou. A medicina humana será muito diferente no futuro, quando a ciência puder compreender a extensão e complexidade dos fatores mentais no campo das moléstias do corpo físico. Muito raramente não se encontram mais afecções diretamente relacionadas com o psiquismo. Todos os órgãos são subordinados à ascendência moral. As preocupações excessivas com os sintomas patológicos aumentam as enfermidades. As grandes emoções podem curar o corpo ou aniquilá-lo. Se isso pode acontecer na esfera de atividades vulgares das lutas físicas, imagine o campo enorme de observações que nos oferece o plano espiritual, para onde se transferem todos os dias milhares de almas desencarnadas em lamentáveis condições de desequilíbrio da mente. O médico do porvir conhecerá semelhantes verdades e não circunscreverá sua ação profissional ao simples fornecimento de indicações técnicas, dirigindo-se muito mais nos trabalhos curativos às providências espirituais, onde o amor cristão represente o maior papel, desejando, porém... Lívia, eu queria dar uma paradinha aqui. Alguém quer comentar sobre isso aqui que a gente leu? Porque esse livro foi escrito na década de 40.
Hoje, com o avanço da medicina, a gente sabe que os médicos, a maioria, né, pelo menos, já sabe que a questão mental influencia muito na nossa saúde orgânica, para o Ô, bem e para o Rita, mal. eu li essa semana em algum lugar falando que a medicina que o plano espiritual, assim, como se tivesse 100 anos à frente da nossa atual. Então, tipo, se isso aí era em 40, tipo, seria 2040? Não, a gente já sabe, por exemplo, o que está faltando. A medicina já sabe que a questão do pensamento, a questão da saúde mental, tanto que para a OMS a questão da saúde é muito mais ampla. A saúde não é só ausência de doença, ela sabe que a OMS já fala desse todo e fala desse espiritual também, só que não no sentido que nós conhecemos. Mas está faltando esse outro, dar esse terceiro passo, vamos dizer assim, que vai acontecer no futuro, que o médico vai entender que a doença vem do espírito para o corpo, que o corpo nada mais é do que um mata-borrão. Esse salto a medicina não deu, porque ela precisa primeiro entender que existe o espírito. Isso a maioria ainda não fez. O que acontece? Quando o médico olha só para a doença, e se é um médico que olha só para a doença, para a patologia em si, ele perde muito no diagnóstico dele. Uhum. Porque quando o médico é um médico que conversa, ele começa a puxar, e ele vai vendo que às vezes a pessoa está doente na alma. Porque faz exame, e não acha. O médico diz, eu não estou achando nada físico. Ora, se não está achando nada físico, tem que estar em algum canto que a pessoa está sentindo. Às vezes está na mente. Uma mente sem sossego, ela baixa a imunidade. Por exemplo, a pessoa o que a gente viu na pandemia? Muitas pessoas adoeceram. Muitas pessoas pioraram a sua patologia por conta do que a gente vivenciou. Aquelas notícias, né, altamente negativas, de quase que um apocalipse. Quem se deixou levar piorou muito a sua saúde mental. E agora a gente está vendo as consequências. Nunca se teve tanto caso de depressão, nunca se teve tanto caso de síndrome do pânico. É porque isso não é falado e não é ventilado. E a gente sabe que a medicina na área mental, todos os né, psicólogos, psiquiatras, a consulta é caríssima, não é acessível, porque se fosse acessível, a gente veria a extensão dessa pandemia que está acontecendo aí. Uhum. Então, o médico já vê isso, ele já sabe. Às vezes manda fazer um esporte, manda isso, manda aquilo, desacelerar, porque ele sabe que a mente enferma o corpo. Mente, leia-se espírito, né? Então, é só para a gente ver que vai dar esse pulo. O médico vai, quando nos avaliar no futuro, vai ser de uma forma holística. Caramba, era isso que eu ia falar Espírito. agora. Vai Era ser. exatamente isso que eu ia falar, Rita. Agora ele fala. Pode falar. Não é isso. Eles precisam vai dar esse salto. Até porque vão encarnar médicos, vão encarnar espíritos que vão ampliar isso, vão dar esse grande salto. Porque a faculdade de medicina, acho que eu não me lembro se foi em Salvador, que os médicos perderam eles estavam esquecendo que eles estão lidando com o ser humano. Aí houve toda uma sensibilização na faculdade de medicina para isso. Eu não me lembro que essa informação é muito antiga. Porque o médico, às vezes você está e aqui não estou dizendo que são todos. Você está ali presente de corpo e está um médico conversando com outro. O fulano, o quarto 43. Foi o que teve AVC. Mas essa pessoa tem um nome, essa pessoa tem uma família, essa pessoa tem história, essa pessoa tem sentimentos. Quantas vezes a gente já não foi no médico, o médico conversando com outro, quem já ficou internado, como se você não estivesse ali, ouvindo aquilo tudo e você não está ali. Você está ali. Então tem que ter, acho que falta esse cuidado. E hoje, pela correria, você senta, você já está levantando, o médico não conversa, não é mais como era antigamente.
os médicos de família, que conhecia a família, a patologia, aquela criança desde que nasceu. Era quase um membro da família. Isso se perdeu. Isso se perdeu. Quer falar, Lívia? Então, eu acho que é porque você deve estar estudando sobre o assunto de domingo, né? Que vai falar sobre essa questão dos sãos. Olha, eu ainda não comecei a estudar, eu sou uma aluna relapse, mas eu já estou começando a pensar. Então, eu estava estudando, ele tem vários. Falam até muito sobre aquele assunto que a gente estudou no carnaval também, né? E assim, ele fala muito sobre essa questão holística. Eu conheço algumas pessoas que trabalham com terapia holística também, e eu acho que isso tá começando a puxar, as pessoas estão começando a ter certa consciência sobre isso, não só as pessoas, mas também os médicos, como você disse, né? De uma forma holística, ou seja, olhar como um todo essas pessoas. E aí começar, né, a ter esse cuidado do não só de tratar a doença, mas porquê da doença, né? Eu acho que exatamente esse ponto aí que você está batendo. Aí eu estava até estudando. Ah, pode falar. Não, porque você vê o seguinte, não existe doente, não existe doenças. Existe doentes, porque às vezes nós temos a mesma patologia, eu e você, e o mesmo tratamento não vai funcionar. Às vezes vai funcionar muito bem em você e não vai funcionar em mim. Porque se eu tenho resistência àquele tratamento, não vai funcionar. Se eu não aceito, se eu não abençoo aquele remédio, se eu tomo aquele remédio achando que já não vai funcionar, não vai funcionar. Agora, a mente entra muito nisso, nessa questão até existia um médico chamado, não sei se ele está encarnado, Talvani de Moraes. E ele uma vez falou que quando ele fazia a ronda matinal, ele já sabia mais ou menos o enfermo que iria ter uma melhora acentuada e o que não teria. Por exemplo, aquele paciente que já estava muito para baixo, que não tinha esperança nenhuma, não funciona, gente. Minutinho que eu estou tendo uma interrupção aqui. Então é isso. Então o médico precisa ver. Vai chegar, gente. Talvez a gente não pegue nessa encarnação, mas vai pegar no futuro. Mas vocês não acham também que essa coisa toda tem a ver também com a condição financeira das pessoas que buscam esses cursos, que não fazem puramente por vocação, né? Existe um interesse muito maior na parte financeira, né? E aí, como estudar essas coisas todas, fica um conhecimento muito grande, vira uma competição, né? Porque eu conheço pessoas que fazem medicina para provar para alguém que sabe que é melhor que o outro e tal, não é aquela coisa por amor. Então você tem esses conhecimentos todos, mas a coisa não desce para o coração, você não se humaniza, não tem compaixão e tal, como é que você vai melhorar? Fica difícil, né? Se Então, a gente tornar um sabe, ótimo médico, se você não tem esse compromisso, que você mas não aí a gente, entende a sua missão, né? a gente joga para todas as profissões, né, Rose? É, para tudo, Principalmente a realmente. medicina, porque trata. Mas vamos jogar para todos, para não ficar só para os É, médicos. não, Eu exato, penso porque a assim, gente, no se caso, estava você. falando da medicina. Não, sim, claro. Mas estou dizendo assim, se você, em qualquer situação, se você vai como um mercenário, Uhum, além de você não ficar feliz, você não vai fazer o outro feliz, você não vai cumprir a sua missão. O que eu acho que falta? Isso para todas as profissões. Eu entender que se eu estou como professora, como médico, como enfermeiro, eu estou como missionário. Que aquele trabalho tem que beneficiar o outro. uhum, Se eu vou ganhar dinheiro, muito dinheiro com isso, ótimo. Mas e se eu não vou também ganhar muito dinheiro com isso, ótimo também. Que eu faça sempre da melhor maneira possível. Agora, quando a pessoa estuda medicina como um mercenário, ele vai fazer o trabalho burocrático. Ele vai chegar lá, vai fazer o que ele tem que fazer e vai embora. uhum, Profundamente infeliz, sem até saber. Porque não se alimenta. A pessoa é um burocrático. Como é um professor burocrático, um enfermeiro burocrático, vai lá e cumpre o trabalho
pega o dinheiro e volta para casa. No futuro, isso não vai acontecer. Uhum. Os médicos serão realmente missionários. Serão espíritos que já vêm com esse planejamento e que vão cumprir a sua missão como médico, para levar a saúde, para levar a cura em alguns casos, né? Mas isso no futuro. Por enquanto, no mundo de prova e expiação, é isso que a gente está vendo aí. Mas vai dar um salto, Rose, porque vários espíritos vão encarnar na área da medicina, na área da psicologia. A Joana parece que vai ser responsável por isso. Vai voltar vários espíritos que Que boa foram, notícia. vários espíritos que criaram as forças psicológicas, né, que chama, voltarão a reencarnar. Muitos espíritos virão como missionários mesmo nessa área e vão abrir essa clareira, né, para o futuro. Já quem lê as obras de Manuel Filomeno de Miranda, eles dão notícias sobre isso, que vários irmãos de alta hierarquia espiritual estão para reencarnar. Se é que já não estão aqui. Então, a gente vai ver um grande avanço. Já está tendo. A medicina está se abrindo muito para isso. E Mas outra coisa. Então pode falar, depois eu falo. Não, do orgulho e da vaidade dos médicos, que eles são incentivados a isso. Tem gente que já tem uma síndrome do jaleco branco, já fica bom na frente de um médico. É só ver uma pessoa de branco já fica boa. Porque eles são quase aquele que cura, né? Na tribo era o pajé, em outras culturas eu não sei o nome, eles eram pessoas especiais, né? Traziam a cura, faziam as ervas, faziam as beberagens. Então isso não mudou muito, né? Então a gente vai cair nisso. Mas no futuro não será assim, com certeza. Fala ali. Então, sobre isso aí que a Rose estava falando, até nesse capítulo que a gente estudou agora semana passada dos gentios, ele fala sobre essas pessoas assim incrédulas ou que não querem saber e tal. Aí ele diz: a vez deles chegará quando dominados pela opinião geral e ouvindo a mesma coisa sem parar repetidamente ao redor deles, acreditarão aceitar a ideia voluntariamente por si mesmo e não influenciado, né? Quando isso tudo começar a se disseminar, acredito que essas pessoas, né, se ainda estiverem aí nessas posições, elas vão começar a levar em consideração. E aí vai acontecer conforme ele disse aqui, né? E também falando sobre esse assunto da doença, tem um livro aqui, esqueci o nome dele, tô vendo, tá até com ele aberto. Ele diz sobre somente o preço da nossa incessante renovação mental para o bem, com o apoio do estudo nobre e do serviço constante, é que superaremos o domínio da enfermidade, aproveitando os dons do Senhor e evitando os reflexos letais que fazem acompanhar o suicídio indireto. Ele coloca até como, leva até para essa parte do suicídio indireto, dos nossos pensamentos não serem dominados, né? E da gente gerar essa doença, porque de fato é esse suicídio indireto, né? A pessoa gera doença, ela gera a doença. O que é doença autoimune? Por que a nossa imunidade fica doida? A gente tem que ver aí. Agora, você vê a Exame, que é a Associação de Médicos Espíritas. Então, isso já é um grande assim, avanço das associações médicos espíritas. Então, esses companheiros, dentro desse meio que é tão sem religião, às vezes, como é que chama, meu Deus do céu? De ateus, né? Porque vem só a matéria, não conseguem ver, ainda não conseguem perceber o espírito, vai avançar também. Por exemplo, esses médicos são missionários porque o Paulo César, acho que é Paulo César Frutuoso, ele fala muito disso. Quando ele fez a palestra lá no Senado, ele falou sobre isso, essa questão de como ele era os companheiros olham ele assim meio, né, atravessado, quando ele fala essas coisas. Quando leem os livros dele, se é que leem, né? Fica uma coisa assim meio como se fosse
Como é que eu vou dizer? Eu estou procurando a palavra, não estou lembrando. É meio infantil, não é infantil que eu queria, não. Ele fica meio desacreditado, né? Porque é um meio muito preconceito, até das pesquisas. Vamos dizer que um médico fizesse lá um doutorado, se é que deve ter, né? Mostrando a influência do espírito sobre as doenças psicossomáticas. Fizesse um artigo, sei lá o quê. Como é que ele seria visto? Já está se pesquisando. A obra de André Luiz já está sendo pesquisada nas faculdades. É? Tudo aos poucos. Nos Estados Unidos? Aqui mesmo, Ah, é? Que no legal. Brasil, sim. A da Joana também. A da Joana também. Tem muitos Gente, irmãos que que já legal, fizeram né? teses do doutorado. Isso agora fica muito restrito, né? Uhum. Será que alcança, vai até onde isso? Mas no futuro irá, mais à frente, vão sair outras teses e por aí vai. Mas é aos poucos. É muito Sabe o que eu tempo de acho? materialismo. Sabe o que eu acho? Que assim, a medicina, hoje, aí não só a medicina, as outras áreas também, não só precisa de uma visão holística, mas precisa também de uma visão integrativa. Porque o médico não faz nada sozinho, principalmente quando é nessa área da mente, né? Psiquiatria. A psiquiatria está junto com a psicologia, está junto com a psicoterapeuta, né? Então, assim, mas eles não se unem. Eles não se unem. Aí eu posso falar por experiência própria, que a minha última experiência não foi boa. O meu filho recebeu um laudo da psicóloga de TDAH, mandei o laudo mais de uma semana antes para a psiquiatra dele, e ela nem leu o laudo. Nunca ligou, em 2 anos de tratamento, nunca ligou para a psicóloga dele para saber o que ela achava, nunca leu os relatórios dela. E aí eu fui questionar isso, porque ele teve uma crise em casa. Ela disse que tinha que pagar a consulta para ler o laudo. Eu pagava R$ 580 para fazer uma consulta. Então, assim, eles desvalorizam o trabalho do outro. A psicóloga não trata a psicoterapeuta com o mesmo respeito que trata um colega. O médico não trata um nutricionista com o mesmo respeito que trata um outro colega. E assim, as áreas da saúde humana está tudo interligada. Infelizmente, mas torcemos e oremos para que realmente cheguem logo esses missionários. Não, vão chegar agora. De repente, essa psiquiatra era uma irmã que não entendeu a missão dela. Né? Ela não entendeu a missão dela, que ela não veio aqui só para ganhar dinheiro. Ela veio aqui para ajudar, né? Dar a mão a outras pessoas. E foi como Vanessa falou, é um todo. Por exemplo, o tratamento psiquiátrico ele é associado ao psicólogo, ao tratamento psicológico. O psiquiatra trata de um lado e o psicólogo do outro. É um grupo, é um conjunto, é uma parceria. É uma parceria. Então, a gente não pode ver, por exemplo, havia uma rixa antigamente entre o ortopedista e o fisioterapeuta. Um não aceitava pitaco no do outro. Tudo bem, até aí tudo bem, né? Por exemplo, o ortopedista não pode fazer o tratamento, orientar o exercício do fisioterapeuta. Ele faz, não deveria. É toda uma ética profissional. Não vou entrar muito nisso porque eu não tenho conhecimento. Mas há uma certa rixa entre os dois, quando, na verdade, eles são parceiros. Um complementa o trabalho do outro. Deveria ser assim, uma parceria. Mas o que acontece? Há muito orgulho e vaidade nisso aí. Eu vou contar um que aconteceu quando eu fazia faculdade de letras lá em Salvador. Na minha sala estudavam os futuros advogados. Só um instantinho, gente. Estudavam os futuros advogados, então eles faziam latim com a gente. E eles sempre sentando assim, afastado, no fundo da sala, em grupo. E eles muito bem vestidos. Aí eu questionei uma colega, interessante, não sei por que eles não sentam junto com a gente.
Aí essa menina, que tinha um colega na faculdade de Direito, falou que eles eram orientados a isso, que eram orientados, que eles eram profissionais diferentes, que eles tinham que se vestir diferente, que eles não poderiam se misturar e que seria bom eles já aprenderem isso do começo. Eu levei um susto na época. Eu falei, gente, se eu já começo a incutir isso no começo de futuros profissionais, tem alguma coisa errada aí. Nós não somos deuses. O médico não é Deus, o professor não é. Nós temos limitações, todo mundo tem limitações. A gente precisa um do outro. Seria bom se a gente aprendesse essa parceria. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, eu sei que eu vou ser criticada, mas isso aí para todas as profissões. Quantos médicos vocês conhecem que doam o tempo deles? Fazem assim, olha, uma vez por semana eu vou atender gratuitamente ou com preço simbólico. Até para reverter para a sociedade, principalmente se eu estudei numa faculdade pública, o que essa sociedade fez por mim, como profissional. Quantos vocês conhecem? Eu só conheço aqueles que têm segundas intenções. Eu não conheço. Então, Também não conheço. Clínicas populares para depois entrar na política, num cargo então público. quer dizer, não são, a maioria não é, nós ainda não estamos nessa fase dos missionários, de médicos que se doam. Tem um grupo aí que vai, né? Mas é muito raro. Por exemplo, dentista. É tão difícil o dentista da classe... chegar a um dentista é um tratamento caríssimo. Você tratar dos seus dentes. Então, são poucos os profissionais que têm esse pensamento. Não, eu vou reverter um pouco do que eu ganho, do que eu tenho, para essa sociedade, para ajudar alguém, para colaborar com alguém, para fazer a vida de alguém melhor. E a gente deveria pensar assim, como é que eu posso fazer a vida do outro um pouco melhor, menos sofrida? Mas eu já ouvi falar, Rita, que no Rio tem ONGs, né? Ou tem uma ONG que trabalha com médicos veterinários, eles são todos voluntários, eles tiram o dinheiro do salário deles, né, do que eles ganham, e para fazer atendimento a esses animais abandonados, são todos os tipos de animais, até os selvagens e tal. Eu já ouvi falar nisso. Não existe aqui, do lado de cá ainda, mas no Rio eu já ouvi falar que existe um grupo já que faz esse trabalho. Já é um começo, né? Já é um começo, mas um começo altamente valoroso. Mas eu te pergunto, Pleno século XXI. quantos médicos veterinários não se formam, né? E poderiam estender isso para outros lugares? Você chega numa clínica veterinária hoje, olha, é melhor não gravar essa live, esse estudo, não. Que eu vou falar umas coisas que melhor ficar aqui. Quer que eu pare? Quer que eu pare? Para aí um instantinho que eu vou falar. Tá, pera aí rapidinho. Em família. Vamos lá. Desejando, porém, prosseguir nos esclarecimentos quanto ao serviço reencarnacionista, Manassés tomou pequeno gráfico e, apresentando-me as linhas gerais, acentuou. Aqui temos o projeto de futura reencarnação de um amigo meu. Não observa certos pontos escuros desde o cólon descendo até a sigmoide? Isso indica que ele sofrerá uma úlcera de importância nessa região, logo que chegue à maioridade física. Trata-se, porém, da escolha dele. E, porque extrema curiosidade me vagueasse nos olhos, Manassés explicou. Esse amigo faz mais de 100 anos cometeu revoltante crime, assassinando um pobre homem a facadas. Logo que se entregou ao homicídio, como acontece muitas vezes, a vítima desencarnada ligou-se fortemente a ele e da semente do crime que o infeliz assassino plantou no momento, colheu resultados terríveis por muitos anos. Como não ignora o ódio recíproco, opera igualmente vigorosa imantação e a entidade fora da carne passou a vingar-se dele todos os dias, matando-o devagarzinho, através de ataques sistemáticos pelo pensamento mortífero.
Em suma, quando o homicida desencarnou por sua vez, trazia o organismo perispiritual em dolorosas condições, além do remorso natural que a situação lhe impusera. Arrependeu-se do crime, sofreu muito nas regiões purgatórias e, depois de largos padecimentos purificadores, aproximou-se da vítima, beneficiando-a em louváveis serviços de resgate e penitência. Cresceu moralmente, tornou-se amigo de muitos benfeitores, conquistou a simpatia de vários agrupamentos de nosso plano e obteve pretensiosas intercessões. Entretanto, a dívida permanece. O amor, contudo, transformou o caráter de trabalho de pagamento. O nosso amigo, ao voltar à crosta, não precisará desencarnar em espetáculo sangrento, mas onde estiver durante os tempos de cura completa na carne, que ele outrora menosprezou, carregará a própria ferida, conquistando dia a dia a necessária renovação. Experimentará desgostos em virtude do sofrimento físico pertinaz. Lutará incessantemente desde a eclosão da úlcera até o dia do resgate final no aparelho fisiológico. Entretanto, se souber manter-se fiel aos compromissos novos, terá atingido mais tarde a plena libertação. Enquanto fixava no projeto minha melhor atenção, Manassés continuava. Segundo observamos, a justiça se cumpre sempre, mas logo que se disponha o espírito a precisa transformação no Senhor, atenua-se o rigorismo do processo redentor. O próprio Pedro nos lembrou há muitos séculos que o amor cobre a multidão dos pecados. Examinei impressionado a planta educativa e, por que não encontrasse palavras bastante claras para pintar minha admiração, silenciei comovidamente. Compreendendo-me o estado da alma, o companheiro continuou. São inúmeros os projetos de corpos futuros em nossos setores de serviço. Depreende-se da maioria deles que todos os enfermos da carne são almas em trabalho da vigente conquista de si próprias. Ninguém trai a vontade de Deus nos processos evolutivos, sem graves tarefas de reparação, e todos os que tentam enganar a natureza, quadro legítimo das leis divinas, acabam por enganar a si mesmos. A vida é uma sinfonia perfeita, quando procurarmos desafiná-la no círculo das notas que devemos emitir para sua máxima glorificação, somos compelidos a estacionar em pesado serviço de recomposição da harmonia quebrada. E durante alguns dias, ali permaneci na instituição benemérita, compreendendo que a existência humana não é um ato acidental e que, no plano da ordem divina, a justiça exerce o seu ministério todos os dias, obedecendo no alto desígnio que manda ministrar os dons da vida, a cada um por suas obras. É muito interessante isso, né? Porque a gente tem a ideia de como ele feriu o companheiro com a faca, que ele também receberia no futuro, numa outra encarnação, uma facada. Só que não é bem assim que funciona. Não há, dependendo do caso, não há essa necessidade, porque ninguém encarna para o mal, né? Com essa missão de ferir o outro. É o nosso livre-arbítrio que provoca isso. Mas Emmanuel tem um pensamento que ele diz assim: a pedra que atiramos no próximo talvez não volte sobre nós em forma de pedra, mas permanece conosco na figura do sofrimento. Então, o companheiro vai passar por esse sofrimento que ele pediu, que já é etapa final, porque ele já se arrependeu, ele já reparou, ele já expiou, e depois ele vai precisar reparar com o companheiro. Que ele começou todo um processo, né? Você vê que a gente faz um erro, olha o trabalho que dá para vir refazendo o que a gente fez. É complicadíssimo. E o efeito vem no corpo físico. Foi no corpo físico que ele fez que ele cometeu o erro, né? E na mesma região que ele enfiou lá, que ele provavelmente uma faca, um tiro, ele não diz aqui. Ele diz não, né? Ele diz só que ele diz aqui, assassinou um homem pobre a facadas. A facadas. Quer dizer, enfiou ali na barriga do companheiro. Quando ele começou, no momento que ele feriu do companheiro, ele feriu o perispírito dele.
Na mesma hora, já marcou para o Gente, espírito. como tem gente se endividando? Não digo assim que a Coisa. gente não esteja, não, mas assim, é tanta maldade que a gente vê hoje em dia que como as pessoas estão se endividando, eu não tenho nem noção. Mas é como ele diz aqui, né? Que ele diz a justiça se cumpre sempre, mas porque é justiça, não é vingança. Mas logo que se dispõe o espírito a precisa transformação no Senhor, que é o caso dele, que ele se arrependeu, atenua-se, não quer dizer que se apaga. Atenua-se o rigorismo no processo redentor, porque o processo é redentor. Deus quer que a gente se arrependa e se transforme. Não é para nos punir. Aí ele diz, o próprio Pedro nos lembrou há muitos séculos que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, quando a pessoa se propõe, às vezes nós cometemos crimes graves já nessa encarnação, mas se a pessoa se arrependeu, se ela busca meios de reparar o que ela fez, às vezes ela não vai conseguir com aquela pessoa, mas vai conseguir através de outras pessoas. Isso vai amenizar o que ela vai passar no futuro, porque o nosso processo vai ser analisado, né? Agora, aqueles que não se arrependeram, pelo contrário, ainda dizem que se pudessem fariam pior, aí o buraco é mais embaixo, né? E vou entrar no outro, Lívia. Não, melhor não. Deve ser grande também, né? Não, e a gente vai estudando devagarzinho, porque esse capítulo é maravilhoso. Esses E é grande também. que vão até chegar em Sigismundo, né? Que é o ápice do... Então, a gente chegou no Segismundo na primeira parte, né? Aí no só capítulo falando, 13 né? continua. Continua. O final é lindíssimo. Quando ele É. reencarna. Maravilhoso. É uma história bem conhecida, né? Muita gente fala. Ela é bem estudada. É bem estudada mesmo. E é muito bonito o processo que a espiritualidade se utiliza. É isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, acho que é isso mesmo. Muito interessante esse capítulo, né? Esse livro aqui é muito bom. É bom a gente ver que tem coisa que a gente pediu, né? Nem estava na nossa programação, mas nós pedimos para ir pagando, acelerando, pagando de 2 em 2 das prestações. A gente pediu para aumentar o limite no cartão. Ai, não, isso não. Melhor não. A gente se endivida mais quando aumenta o limite do cartão. Eu falo. Então vamos fazer nossa prece. Quem gostaria? Eu Aproveitar faço. que a gente ainda está na semana de Francisco de Assis, né? É verdade. O companheiro fez, dia 4 de outubro foi aniversário, foi o dia do santo, né, dele, né? Ele faz junto com o Júnior, junto com o meu Francisco. Mesmo? É. Que bom. Eu pensei, falei, será que o Francisco é por conta do santo? Disse Nasceu? que é. Porque eu sou Rita de Cássia, mas eu não nasci no dia de Santa Rita, né? Devoção, né? Devoção da minha mãe. Uhum. Aí, de repente, Francisco podia ser também. Mas ele disse que a mãe dele também gosta. Que bom. O pai dele também é Francisco, mas disse que era por causa do santo. Eu tenho o André Luiz, que não foi por causa do espírito, mas acabou sendo, né? No fim das contas é. No final Deixa quieto. Como diz, deixa abaixo. Que tá na moda agora. Deixa abaixo. Quem gostaria de fazer a prece? Eu faço. Então, agradece, pede pelo Brasil, pelo mundo, que todo mundo sossegue um pouco, tenha calma. É verdade, estamos precisando. Vamos lá então, Senhor Jesus. Mais uma vez, Divino Mestre, agradecemos a presença dos nossos amigos espirituais que tanto nos auxiliam em nossa caminhada, que nos auxiliam nos serviços do Centro Espírita. Senhor, que os seus trabalhadores possam comumente ajudar no desempenho do nosso país, principalmente nessas vésperas de eleição, que todas as pessoas possam ter maior consciência dos seus estados de espírito, para que a aura do nosso país melhore, consequentemente do nosso planeta, Senhor. Que todos possam acalmar os ânimos, acalmar as suas mentes, manter o pensamento mais voltado para Ti, Senhor.
Pedimos mais uma vez pelo nosso centro, que possamos fazer daquele lugar um centro de luz, um centro de paz e de refazimento de energia, Senhor. Muito temos para te agradecer e que assim seja.